eu sou professor aqui da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Para mim é uma satisfação imensa, primeiro porque é um trabalho que eu me sinto um privilegiado de poder ter vivenciado e agora ter a oportunidade de compartilhar um pouco com vocês. Foi um presente que o acaso me deu, né? E acho que o acaso tem um papel muito importante na nossa vida de cientista. Porque às vezes a gente começa a fazer um trabalho e a gente não sabe muito para onde vai. E às vezes a gente mira numa coisa e acerta outra, né? Então esse caso das árvores gigantes foi um pouco assim, 4 anos que eu estou na universidade e antes tive a oportunidade de passar em outras casas. Então, por exemplo, passei pelo INPE, passei em 2 empresas privadas, passei em outras instituições. E isso, né, nos permite conhecer muitas pessoas e vocês vão ver que o fruto desse trabalho é um pouco disso. Então, já é o segundo ponto, né? O primeiro foi o acaso e o segundo, as pessoas fantásticas que a gente encontra na vida e que vão nos abrindo e permitindo que a gente explore mundos que a gente nunca imaginava antes. Para começar, eu acho que talvez alguns já conhecem um pouco do trabalho, viram aí na televisão, viram nas notícias, né? Então, eu gostaria de, para começar, pedir 3 perguntas. Eu gostaria que vocês fizessem 3 perguntas à vontade, alguém, né? 3 pessoas que fizessem perguntas sobre, ou não sei, algo que queira saber, ou de mim, da expedição, ou seja lá o que for. Alguém? Nós temos candidatos? 3? As árvores gigantes, elas podem ser marcadores que vai refletir, por exemplo, na interpretação do bioma, da questão da evolução de um bioma, por exemplo? Ok, obrigado. A respeito da expedição que foi feita na Murujaria, eu gostaria de saber como foi o contato de vocês com as populações indígenas. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você falou aí que foi ao acaso, né? Isso. Mas como que é esse ao acaso? Assim, pessoas tinham interesse de ir juntas, porque é uma vegetação muito, né? É um bioma muito bonito, muito rico, muito floresta amazônica, né? Como é que foi esse acaso, né? Isso tem um dedo assim, de pesquisa, de instituições de pesquisa? Legal. Bom, obrigado pelas 3 perguntas. Então, é um bom ponto de partida. Eu vou, então, começar pela última pergunta e a gente vai navegando pelas outras 2. A primeiro de tudo esse projeto ele começa quando um grupo de cientistas, liderado pelo professor Jean Ometo, lá do INPE, resolve criar um mapa da biomassa para a Amazônia brasileira. Tá? Então, o que é isso? Né? Para que isso é importante? Imagina assim, a gente está agora, por exemplo, com uma onda de queimada, né? Então, queimada é emissão de carbono para a atmosfera, né? E o Brasil, até então signatário das mudanças das convenções do clima, que é algo que não é mais, mas ele era até então o Brasil tinha um compromisso dele ser capaz de dizer quanto ele emite de carbono ou quanto ele sequestra de carbono. Então, por isso que é importante a gente ter um mapa de biomassa, porque quando eu falo que queimou uma área de 100 hectares em Rondônia, isso equivale a quanto de carbono emitido na atmosfera, né? Então, eu ter um mapa de biomassa me permite gerar relatórios, no caso, né, para a ONU, que é onde o Brasil mandava, né, para que a gente pudesse reportar o quanto de carbono a gente emite. Então, nosso objetivo era esse, criar um mapa de biomassa da Amazônia. A primeira coisa que veio no desafio é que a Amazônia ela é multitipológica, digamos assim. Eu não tenho só uma única tipologia, uma única formação florestal, né? A gente tem múltiplas formações ali dentro. Por exemplo, na região do Acre, a gente tem a floresta de bambus, a gente tem uma presença de bambus muito intensa, e a gente tem a floresta aberta em regiões, ombrófila aberta, e chega até uma ombrófila densa lá no Amapá, por exemplo, que é essa região que a gente foi. Então, a Amazônia ela é muito diversa e a gente ainda tem um vazio de dados muito grande na Amazônia. Então, quando a gente fala de informação real, que é aquela informação em que eu fui lá dentro da floresta, medi e eu tenho quantificado quanto de floresta tem ali, a gente ainda tem regiões na Amazônia que a gente tem muito pouca informação. Tá? Então, quando a gente recebeu esse desafio, né, eu estava terminando o meu doutorado, inclusive o professor Jean estava na minha banca, ele me fez a seguinte pergunta: Eric, se você tivesse 3 milhões de reais para fazer um trabalho na Amazônia, o que você faria? Aí eu peguei, né, ótimo, falei, eu
vou pegar o que eu fiz no meu doutorado e aplicar na Amazônia. Ele falou, legal, eu terminei a defesa, ele, depois que deu lá o aprovado, ele virou para mim e falou, então agora você pode vir, que eu tenho os 3 milhões lá para você gastar. Então esse foi, né, um dos primeiros acasos, né? E aí do doutorado, né, a gente vai para o INPE, eu fico no projeto lá no INPE, e a gente então começa a desenhar um levantamento por um sensor remoto para obter mais informações sobre essas diferenças que ocorrem dentro da Amazônia. Nisso a gente consegue, esse recurso a gente começa então a gastar em 2015 e esse levantamento vai até 2018 que ele termina, mas a grande parte dos dados 2017. E aí esses dados é como se fosse um escaneamento da floresta. Então que nem a gente pega uma folha de papel e faz um escaneamento e aquilo entra para dentro do computador, a ideia é algo parecido, só que eu boto no avião, eu faço o avião sobrevoar a floresta e aí ele lança um laser para baixo e esse laser captura informação para dentro do computador. Essa é a ideia desse escaneamento que a gente fala, né? Então, esses 3 milhões, a gente fala assim, parece muito, mas não é nada, falando de Amazônia. É absolutamente nada. Por exemplo, nosso dilema era, eu sobrevoo o Acre ou um pouquinho de tudo? Por exemplo, talvez eu tivesse dinheiro para sobrevoar um pedacinho do Acre 100%, mas ou eu pego esse dinheiro, espalho ele pela Amazônia e pego um pouco de nada, né? Então a nossa opção foi pegar um pouco de nada, né? Então fala assim, então vamos, apesar desse dinheiro ser relativamente pouco, vamos tentar pegar o máximo de informação possível sobre a nossa floresta. Então daí sai esse levantamento incrível de dados, que é onde a gente começa a processar para produzir biomassa. Aí, todo mundo sabe que na Amazônia as árvores, o dossel da floresta tem em torno de 45 metros. E as maiores árvores em torno de 60. Todo mundo sabe, você pergunta para os colegas, você vai perguntar para quem já pesquisa a Amazônia, eles vão falar isso. Então a gente começou a processar os dados, colocando um corte nos dados, que era assim, exclui todos os pontos que estão acima de 60 metros. Aliás, a gente botou 70, para ser um pouco mais conservador e não perder nada. E aí quando a gente pegou os dados, mais de 800 coletas que a gente fez na Amazônia inteira, e começou a olhar esse valor resultante desse processamento, a gente viu que vários desses pontos amostrados paravam em 70 metros exato. Exato. Natureza não existe isso. Né? Então, quem trabalha com natureza sabe que não tem como eu pegar, sei lá, 50 transectos e todos darem 70 metros, 0, né? A natureza não tem esses números exatos assim, né? Então, aquilo falou pra gente assim, poxa, vamos ver o que está acontecendo, tá estranho. E aí, na hora que a gente começa a ver, a gente encontra uma torre de transmissão com 110 metros. Ah, tranquilo, existe. Lá na Amazônia eu posso passar por uma região que está passando a linha de transmissão. Mas aí a gente para numa árvore de 88 metros e meio. Então é por isso que eu falo do acaso, né? Então assim, a gente não tinha intenção, o processo de investigação, né, assim, processar os dados, analisar, despertou para a gente algo curioso, que era esses pontos acima de 70 metros. Bom, aí vem uma coisa que a gente fala muito, né? A gente que é professor, a gente gosta muito de falar, né? E aí, mas aluno não gosta muito de ouvir, mas a gente tenta. Aí a gente fala para o aluno assim, não, cuidado, você tem que entender o dado, né? Você tem que olhar e o dado tem que conversar com você, né? E aí, às vezes aparece lá, a gente é professor de biometria, né? Ou seja, de medições de árvore, aí aparece lá árvore de 300 metros. Aí você pergunta para o aluno, mas existe uma árvore de 300 metros? Ah, professor, mas deu o cálculo. Não, o cálculo pode ter dado, mas às vezes não existe uma árvore de 300 metros. Então aí a gente lembra dessa hora, né? Aí a gente acha lá uns 70 metros. Aí a gente vai pensar assim, não, será que, né, o que aconteceu com essa... o que acontece ali para dar esse valor alto? E de fato era a árvore. Aí a gente começa a ficar curioso. Mas assim, então custou mais ou menos 2 milhões a coleção de dados. Parece aleatório e é mesmo. Ou seja, isso está ao acaso. A gente jogou um dado e falou, coleta ou não coleta o dado aqui? Aí o dado dava um valor, a gente falava, coleto. Dava outro valor, não coleto. Então a gente foi jogando o dado para a Amazônia inteira e foram aparecendo esses pontos
espalhados aí na nosso bioma amazônico, né? Então essa mancha verde que a gente olha, que parece tudo a mesma coisa, é o que a gente estava falando que não é. E por isso que eu precisava desse tanto de informação. Né? Então, assim, é por isso que o mapa de biomassa é tão importante quando um país quer fazer sua comunicação nacional, né? Que a gente chama. Bom, e aí quando a gente começa a analisar os dados, a gente nos chama a atenção que daqueles 800 transectos que estavam ali naquela imagem, 7 mostraram árvores acima de 80 metros. E isso é extraordinário. É difícil também para a árvore se desenvolver e ficar gigante. Então, ser gigante é uma exceção. Né? Tudo trabalha para ela não ser gigante. Dos 7 transectos, dos 7 amostras que a gente encontrou árvores gigantes, 6 estavam na região do Vale do Jari. Né? Então, o Jari é um rio que divide o estado do Amapá com o estado do Pará. Tá? Então, o rio Jari ele pega exatamente a divisa dos 2 estados até a Guiana Francesa. A gente começou a perceber que esse lugar é meio diferente dos outros. E é legal que aí, quando a gente começa a olhar outros trabalhos de biomassa, eles também já estavam identificando que essa região tinha uma altíssima biomassa em relação às outras regiões da Amazônia. Mas ainda a dúvida era se isso era característica da floresta ou se isso era uma característica da topografia. Ou seja, se a topografia podia estar influenciando os nossos dados. Essa é uma região muito montanhosa, a gente imagina a Amazônia um tapete verde, mas por baixo da floresta tem, na verdade, verdadeiros montanhas, morros, serras, e que vocês possam imaginar. E essa região, inclusive, esse parque, é o Parque Nacional do Tumucumaque, que é um dos parques mais isolados do país, né, e mais declivosos da região amazônica. Tá? Então, e dentre esses 6, um era o que tinha árvore de 88 metros e meio. Aí vem a vontade de entrar no Guinness, né? Então, já que a gente vai ter que ir atrás de uma, vamos atrás da maior, né? Então, aí começa a ver aquela curiosidade do desafio mesmo, né, de você encontrar a maior árvore já registrada na Amazônia. Então, aí, a gente já sabia, quando a gente pegou o dado e viu que de fato era uma árvore acima de 60 metros, aquilo já começou a nos despertar e a gente viu que a gente estava na nossa mão algo muito único, né? Então, nesse momento, a gente já começa a perceber que isso era uma novidade. E aí tudo começa a desenrolar e a gente começa a perceber que a gente começa a ter um diamante na mão, né? Aí fazendo analogia com a nossa cidade, né? A gente começa a perceber que a gente estava com um diamante para a gente lapidar ele. Porque árvore, todo mundo aprende desde criança a venerar a árvore. Né? Assim, no meu quintal tem uma árvore muito linda que um dia meu avô cortou. Então, assim, você sempre aprende a árvore como um simbolismo, né? Um simbolismo de natureza, né? Então, aí a gente começa a perceber que, de fato, isso poderia ser um achado que não só científico, mas também motivacional, digamos assim, né? Como para o Brasil como todo, né? Então, a gente já começa a perceber que a gente tinha nas nossas mãos algo de fato muito interessante. Essa é a carinha do sensor. Então, quando eu falei que eu voei com um LiDAR, um laser, é isso que eu tenho no final do levantamento, é isso que vai para dentro do meu computador. Por isso que eu tinha certeza que era uma árvore. Eu não estava dando um tiro no escuro, né? Porque se eu tivesse, por exemplo, com o radar, eu não ia ter essa forma tão bonita que nem eu tenho com esse tipo de sensor remoto que a gente usou. Então, o que a gente vê aqui, né? Aqui é uma escala de 0 a 88 metros e meio, o vermelho, e a gente vê aqui essa ponta vermelha, que é essa mancha aqui, é a minha árvore gigante, de 88 metros e meio. Aí aqui você vê uma outra árvore muito alta, ali também uma outra árvore muito alta, e aqui são várias copas de árvores menores. Mas aí começa então a pergunta também, voltando na questão da Dani, que é assim, e aí, como é que foi para fazer essa expedição, né? E as pessoas? Quando a gente começou, porque assim, na ciência a gente tem muito medo de falar mentira, né? Então assim, e tá certo, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então quando a gente pega aquela imagem anterior e olha para ela, eu falo assim, será que eu não estou vendo algo errado? Aí eu pego aquela imagem e mando para uns colegas. Colega, olha essa imagem e vê se você vê a mesma coisa que eu, mas eu não falo o que eu vi não, eu só mando para ele. Aí ele manda, cara, uma árvore de 88 metros e meio. Tá bom, obrigado. Aí pega e manda para outro. Colega, o que você vê nessa imagem? Né? E você vai espalhando. E aí,
a gente começa a mandar e o pessoal começa a falar, não, isso é muito diferente, eu quero ir também, né? E aí começam as pessoas a ir. E aí vem um dos grandes problemas, você dizer não, né? Porque tem uma hora que não cabe mais. Então, aí, no primeiro momento, todo mundo pode vir. Aí depois a gente vai ter que começar a fechar o grupo para, de fato, a gente conseguir direcionar a equipe que vai, né? Então, na verdade, a equipe foi desenhada para ir com 4 pesquisadores, nós fomos com 9. A ideia era ir no máximo 12 pessoas, fomos com 30. Né? Então, isso assim, aí tem aquela hora que também você não pode dizer não, né? Porque aí é uma pessoa que te ajudou muito em determinado momento, ou que te, né, abriu uma porta, e aí é aquela hora que você também não pode dizer não, né? Então claro, vamos lá, vamos junto, vamos dar conta, né? E aí fecha esse grupo que vocês estão vendo aí na imagem. Desse grupo, metade é comunitário. Metade daqui não são indígenas, né? É uma comunidade tradicional. No caso dessa comunidade, são extratores de castanha. Né? Então, essa região do Amapá, que a gente vai falar do Rio Jari, é uma região com muitos castanhais. Então, grande parte da renda dessas comunidades é do manejo da castanha do Brasil. Né? Quem ainda fala castanha do Pará? Não deve mais. Castanha do Brasil, né? Porque não é uma exclusividade do Pará, certo? Então, inclusive, mercadologicamente, o Brasil tenta colocar como castanha do Brasil, principalmente pela internacionalização dos produtos também, né? Então, metade é comunitário, e vocês vão ver que eles tiveram um papel, assim, não só fundamental, como foram nossos anjos da guarda, né? Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou começar a mostrar umas fotos. E eu até esperava uma das perguntas, assim, você teve medo? Várias vezes, né? Até chegar a um ponto, assim, de uma semana antes de viajar, falar assim, não, acho que eu vou falar que eu não posso mais ir, e vou só ajudar o povo a ir. Nosso desafio começa, nesse momento, a desenhar essa logística, né? Como chegar lá. E aí vem o primeiro medo, né? Assim, claro, se dá receio, porque, por exemplo, a gente deixa família, a gente deixa, né, pessoas queridas aqui e a gente se dispõe a enfrentar algo que a gente não faz a menor ideia do que vai ver pela frente, né? Então, a gente fica preocupado. E aí começa a vir aquelas dúvidas. Por exemplo, você começa a ver foto do Rio Jari, o que você mais vê é pedra. Aí você fala assim, poxa, eu vou passar de barco aí? Vai. Né? E aí você fala assim, tá, eu encaro. Mas e se o barco bate numa pedra e afunda? Quem que eu peço ajuda? Ninguém. Não pega celular, não tem telefone, não tem rádio, né? Então aí a gente fala assim, tá, e aí, se acontecer alguma coisa? Porque pode acontecer, né? Depois eu comento, por exemplo, a gente, felizmente, nosso pior acontecimento foram desidratações. Então o que a gente começa a fazer? A gente pega os nossos medos e começa a planejar. Então eu falei assim, legal, meu medo é o barco bater e eu precisar de socorro. O que eu faço? A gente pediu o apoio de uma empresa especializada em resgate de aventura, né? Então a gente mandou uma mensagem, estamos fazendo isso, não temos dinheiro, quer ajudar? Quero. Então mandaram para a gente um dispositivo que parece um walkie-talkie, tipo um celular, onde tem um botão. Na hora que eu aperto esse botão, ele manda para o satélite manda para a central deles, que fica no Texas, e eles disparam para, no caso, o exército, bombeiro, o que for, né, do país. É uma forma de contornar, né? Aí outra coisa, a gente imaginava, qual outro perigo que eu posso ter? Sei lá, alguém passar mal, alguém ter uma picada de cobra, alguém ter uma picada de escorpião. Aí a gente começa por exemplo, aí a gente bate na porta lá da Poliana é minha esposa, professora da medicina, a gente bate na porta dela e fala assim, ajuda a gente a planejar a nossa parte de primeiros socorros, né? Então aí ela passa toda a recomendação, orienta, prepara, aí a gente separou uma pessoa da equipe só para atuar com primeiros socorros, né? E aí o legal é que de última hora a gente ganha um reforço de 3 bombeiros do estado do Amapá. Então, o governo do estado cede para a gente 3 bombeiros para participar da expedição. Mas assim, a gente não contava com eles. Depois eles chegaram e foram super
úteis. Vocês vão ver depois que eles nos ajudaram imensamente em alguns momentos. Então, a gente começa a montar uma equipe e aí vem o outro detalhe. Tá certo que a gente quer tentar levar o máximo de pessoas, mas eu preciso que esses 10 dias que eu fique na floresta dê muito certo. Porque se der errado, né, e como depois eu vou mostrar para vocês que ele não deu 100% certo, mas se der errado, o problema é que eu não tenho como esticar mais, eu não tenho como voltar rápido lá, né? Então eu tenho que planejar tudo para que dê muito certo da primeira vez. Então a gente começa a buscar pessoas, dessas pessoas interessadas, que de fato vão fazer essa coisa dar certo. Né? Então aí, por exemplo, vem o Marcos Vinícius lá da Embrapa, que vem com o drone, aí vem o pessoal do Amapá, que veio com o inventário florestal, o John, que era ex-bombeiro e é professor do curso de engenharia florestal da UFAL, da Federal do Alagoas, que aí ficou com a parte do primeiros socorros. Então aí a gente começa a ter pessoas que vão ser pessoas essenciais. Aí, por exemplo, o Fabiano, que não é professor, mas é o escalador. Né? Então, assim, aí a gente começa a ter que montar essa equipe perfeita para a coisa dar certo. Né? A Wegliane, que é professora da Universidade Federal do Amapá, que é a nossa dendróloga, né? Que a gente precisava reconhecer o indivíduo, então foi ela que foi. Né? E aí, então, a gente começa a montar esse grupo de pessoas para estar indo. Ok? Então esse é um pouco desse desafio, e aí vocês vão ver que o mais importante, sem dúvida nenhuma, são os nossos colegas da comunidade local, que no caso aqui foi o São Francisco do Rio do Iratapuru. Bom, essas são as instituições representadas, né, na expedição. Então a gente vê que aí vem esse desafio de juntar todo mundo, logística de todo mundo, colocar todo mundo lá no Amapá. E aí, claro que todo mundo ajudou com muito boa vontade, porque uma das maiores dificuldades nossas foi conseguir dinheiro. Então, assim, parece bobo, mas, poxa, é caro. Eu tenho que tirar uma pessoa lá do Acre para colocar lá dentro do Amapá. Eu preciso pegar um cara lá dos Manaus, que é o escalador, e colocar no Amapá. Eu preciso chegar lá, né? A gente precisa comprar coisas. Então, o engraçado é que, assim, você planeja X, é 2X. Porque aí muita coisa acontece, né? E aí, por exemplo, a comunidade a gente alugou barcos dessa comunidade. No caminho pifou o motor. Mas a gente sabe, se eu alugo um carro na cidade, a empresa tem seguro do carro, mas a comunidade não tem seguro do barco. Mas aí eu vou deixar a comunidade na mão? Né? Eu vou deixar ela com o motor quebrado? Eu não posso fazer isso. Né? Então aí, por exemplo, ninguém esperava consertar um motor de R$6.000. Né? Então, assim, para a expedição é muito dinheiro, né? A gente teve que dar um jeito de conseguir, de última hora, R$6.000 para pagar conserto do motor. Então, são essas coisas que, assim, a gente, por mais que a gente planeje, vai acontecer alguma coisa errada, vai acontecer problema, e a gente tem que ter esse jogo de cintura para ir resolvendo, ir buscando e solucionando. Né? Então, essas são as instituições que ajudaram, que participaram diretamente com pessoas dentro da expedição. Essas são instituições, ali ficou pretinho, mas essas são as instituições que nos apoiaram de alguma forma. Então, por exemplo, o ICMBio, né, deu um grande apoio para a gente, porque a gente passava em algumas unidades de conservação, então eles foram super solícitos em liberar a passagem. O INPA nos ajudou muito na logística inicial. Por exemplo, como é que pode um cara que está no meio de Minas, no interior, que não sabe o menor detalhe da Amazônia, querer inventar a moda de ir para o meio da Amazônia? Eu não sei nada de lá. Eu não sei nem por onde começar a buscar a logística. Né? E aí a gente tem que pedir ajuda. E aí, assim, a gente bateu lá na porta do INPA, né, no professor Niro, que a gente conhece, que nos ajuda há bastante tempo. E aí o professor Niro que coloca a gente em contato com toda essa equipe do Amapá, né, que vai e depois vira um integrante da expedição. Né? Então começa com essa ajuda. A Spot é a que deu aquele equipamento que eu falei, né, de rastreamento por satélite, que felizmente a gente não precisou usar. Essa é a nossa brincadeira. Né? Então isso foi o que aconteceu. Então a gente sai lá de baixo de Laranjal do Jari, que é a cidade. A comunidade que nos ajudou é aquela logo na sequência, subindo o Rio Jari, que é a comunidade do Iratapuru. E aí depois começa a nossa aventura propriamente dito, rumo ao hemisfério norte. Né? Então isso é outro ponto legal, a gente passou para o hemisfério norte, nosso trabalho foi todo lá para cima. Né? A gente não está muito habituado a falar do hemisfério norte no Brasil. Todos esses triângulos pretos são cachoeiras ou corredeiras. Então esses eram um dos nossos grandes desafios na viagem, que era a gente conseguir superá-los. Né? Alguns desses, por exemplo, eu não consigo passar com barco.
eu preciso pegar o barco, tirar ele para a terra, puxar a mão ele por fora da cachoeira e colocar ele em cima do rio de novo, né? Então, por exemplo, quem viu a reportagem no Globo Rural viu essa parte lá, né? Foi bem legal que eles mostraram bem esse desafio. E o barco é imenso, é pesadíssimo o barco, né? Então, assim, que quando a gente chegou na primeira cachoeira, que é logo, é o nosso boas-vindas, né? Sabe aquelas boas-vindas? É a pior de todas. E pior que a última quando volta, né? Você já está louco para acabar, não aguenta mais ver água na sua frente, ainda tem uma cachoeira para passar. Então, assim, que é a Itacará. Itacará foi um dos maiores desafios da expedição. Até que a gente apelidou, não é Itacará, é Itacaralho. Porque é um desespero passar dela, né? Então, a gente trocou o nome dela na expedição. E aí, a cachoeira do Itacará, a gente ficou um dia inteiro passando o barco por terra. Um dia inteiro. Assim, era tão desesperador que tem momento que você acha que que o corpo não dá conta mais de carregar nada. Nada, assim. A vontade é de deitar no chão e falar assim, quero ir embora, né? Porque é insuportável, é muito calor, né? A gente está falando de temperatura aqui na sombra de 35 graus, né? Na sombra. A gente não tem sombra no Rio, né? Eu estou no meio da água, então a gente pega muito mais alta temperatura do que isso. Outra coisa também, umidade altíssima, 80% para cima, né? A umidade do ar. Então você transpira, caminhar daqui até a porta, você chega lá, tem que trocar de blusa, né? Porque encharca. Itacará é a primeira, e Itacará está bem no final dessa mancha branca. Quem está acostumado com o mapa, essa é uma mancha de topografia, né? Um mapa topográfico. Então o que é branco é alto, o que é escuro é baixo, né? No relevo. E a gente vê que tem um paredão aqui, e depois tem outro paredão cruzando o rio lá em cima, perto da Mucuru, que é nosso outro pesadelo, né? A gente também ficou praticamente meio dia só para passar a Mucuru. Então, essas foram as duas piores cachoeiras no caminho, né? E aí vem o detalhe da época do rio. Você tem que respeitar o rio, né, na Amazônia. Então, você tem momentos que você não deve entrar, né? Então, tem momentos que é melhor para navegação. Então, um dos desafios também, e isso até foi para a gente uma grande dor de cabeça, é que a gente tinha que fazer essa viagem em agosto. Não podia ser em nenhuma outra época do ano, porque se o rio está baixo demais, o barco não passa. Eu tenho que carregar ele mais do que navegar. E se o rio está muito cheio, é muito perigoso, né? Porque vocês vão ver que é um rio de correnteza. Então, o tempo todo, a gente tinha que trabalhar com essa janela. Então, tudo tem que dar certo para aquela janela, né? Então, esse é um outro desafio para a gente na hora de desenvolver esse trabalho. Então, esses são os marcos. A gente passa, então, por dois afluentes do rio Jari, que é o Carecuru e o Ibitinga, e o Inipucu lá em cima. Bom, pessoal, então aqui a gente já começa a entrar na expedição, compartilhar um pouco das fotos. Parece lindo o rio, né? Mas debaixo disso aqui tem um monte de pedra. E aí, você olha assim, você fala assim, mas navegar nisso parece muito legal. Nem um pouco legal. Ok? Por exemplo, aqui é muito comum acidentes e naufrágios nessa região, porque justamente por isso, você olha assim, você fala, não, posso sapecar o motor do barco, né? E aí na hora que você menos espera, tá uma pedrinha te esperando, né? Mais uma foto, né? Parece tudo lisinho, não parece que não tem nada debaixo, mas debaixo disso aí é pura pedra. Então essas são as que você vê, né? Então esse é o tipo de corredeira que a gente enfrenta. Os locais, né, os tradicionais, a comunidade, eles, quando a gente estava desenhando a logística com eles fizeram questão de ir com barcos de madeira, porque ela bate em pedra e aguenta. Se a gente fosse com as voadeiras, que são de metal, é igual abridor de lata, né? Você passa numa pedra uma vez só. Então, a preferência deles, apesar de ser... Aí o problema é que a madeira é pesadíssimo o barco, né? Então, é quase 1 tonelada o barco de madeira. Então, por exemplo, se a gente tivesse com o barco de alumínio, essa viagem toda a gente fazia em 2 dias. Com os barcos de madeira que são muito pesados, a gente levou 5 dias para subir. Então, para sair lá de Laranjal do Jari e chegar no ponto da floresta de entrada, nós levamos 5 dias. A previsão era levar 3. Então imagina, né, como é que... Aí você vê, eu tenho só 10 dias para fazer tudo, e só para subir eu levo 5. Então tudo é contra a gente, né, desde o início, né. Então esse é uma das subidas, essa aqui é
o Chapéu, a Cachoeira do Chapéu. Eles chamam de cachoeira, mas pra gente seria corredeiras, né? Mas eles chamam isso de cachoeira. Então essa é a Cachoeira do Chapéu. O barco passa, gente, é impressionante. É só você estando dentro de um para você ter a sensação. Parece uma montanha-russa da Disney, uma coisa assim, sabe? Uma coisa bem né, super emoção. Mas é legal que é impressionante como o barco é sólido. Aí vocês falaram do medo. Na hora que você entra, eu olhei e falei, eu tenho que entrar nesse barco, eu falei assim, tá, respira fundo e vai. Entrei. Na hora que ele sai, começa a navegar, você não tem mais medo. Porque parece que você está dentro de uma, sei lá, um negócio é tão robusto, é tão forte o barco, ele não mexe nada, nem passa, né? Ele vai voando assim, batendo na água, você não sente absolutamente nada assim de medo. É impressionante, sabe? Aí é por isso que eu vou falando, você vai desconstruindo o medo, né? À medida que você vai passando, você vai vendo que não era aquele bicho de 7 cabeças que você imaginava. Aqui, volta à questão do tradicional, como é importante. Barco de madeira, né? Então eles chamam isso de batelões, é o nome técnico que eles dão para esses barcos, né, de madeira. Esse batelão é um batelão médio, a gente foi com 2 desse tamanho e um maior que esse, que é um batelão grande, que eles chamam. E uma voadeira. Então a voadeira a gente deixou para televisão, por causa que eles precisam ir à frente, ficar para trás, né? Porque eles estão mais preocupados com a imagem do que chegar. E nós estamos mais preocupados em chegar do que com a imagem, né? Então, deixa eles com o barco rápido e a gente vai no nosso ritmo tentando chegar. Veja que tem 2 pessoas que eles trabalham 24 horas por dia. Na verdade, 12 horas, porque a gente navega em torno de 12 horas, de sol a sol, né? Então, aquele que está lá na frente a gente chama de proeiro. Ele é o nosso anjo da guarda, literalmente, porque é ele que vê as pedras. E esse cara que está em pé atrás de colete amarelo é o piloto. E é ele que, na hora que ele faz isso, sabe que aqui ele está apontando para uma pedra. Então ele joga o barco para o outro lado, né? Então é esse cara que esses 2 que vão fazendo toda a navegação da gente pelo rio. Eles usam 2 ferramentas também que são essenciais. Essa vara que ele está usando nesse caso, e ele usa também um remo gigante, uns 2 metros de altura, feito de uma madeira super resistente. Porque o que acontece? Às vezes não tem como desviar de pedra. Então o que ele faz é conduzir o barco. Então às vezes, por exemplo, vamos supor, o rio está reto assim. Às vezes a gente está navegando assim, ó. Aí você passa a pedra, contorna ela e navega assim de novo. Então às vezes você pega o meu GPS, tem um dia inteiro, de 12 horas de navegação, a gente andou 7 quilômetros. Por causa disso, o barco vai fazendo isso aqui, ó, desviando de pedra. Essa é a melhor parte da viagem, aquela que dá saudade, né? Esse é o Itacaralho. Então o Itacará, a gente literalmente tem que passar o barco 100% por terra, né? Essa é a hora, foi engraçada essa parte, a gente estava, é a primeira cachoeira da viagem, né? Aí o pessoal da comunidade, a gente perguntou, vocês querem ajuda? Aí eles falaram assim, não, pode deixar que a gente faz, é perigoso. 2 minutos depois, não, vem todo mundo ajudar. Porque é muito pesado. Esse é o maior de todos, esse é o batelão grande. Olha o tamanho desse barco. Então aqui, literalmente, nós fomos 30 pessoas carregando esse barco. Então é muito pesado mesmo. Os outros aí a gente já vai aprendendo e vai desenrolando. E é igual construir pirâmide. Tá vendo esses rolos de madeira aqui embaixo? É para rolar o barco em cima. Aquela ação anterior a gente chama de contornar a cachoeira, né? Então é quando eu não consigo passar com o barco por dentro d'água, eu tenho que tirar ele para a terra e passar. Só que lembra que aquele barco estava cheio de coisa, então eu preciso primeiro passar tudo que estava dentro do barco, depois com o barco. Então você fica, nesse trajeto eu devo ter feito ele umas 200 vezes no dia, subindo e descendo aquele morro, levando coisas. Isso a gente chama de arrastar pelo lajedo, é o nome que eles dão lá, que é quando você arrasta o barco, mas por dentro d'água. Isso é muito bom, comparando com o outro. Isso aqui é um brincar. Por quê? Você cansou, refresca, toma um banho de água, entra lá, fica boiando um tempo, recupera as forças. Bom, então essa é a Mucuru, também essa aqui é que a gente ficou 12 horas para fazer 8 quilômetros, mais ou menos. Esse aqui é legal, essa é a Cachoeira Aurora. Esse é uma asa de avião, então foi um acidente há muito tempo atrás, né? E aí o avião caiu na Cachoeira Aurora.
Ele tentou fazer um pouso na água, mas obviamente ele não foi muito feliz, né? E aí a gente vem até hoje, você vê o registro, né? Essa asa fica presa nessa pedra e se a gente passa do lado dela. O Wayampis, a tribo, a gente vê, né, do rio, é um dos pontos em que eles montam o acampamento deles, mas nesse momento eles não estavam mais usando esse acampamento. Eles mantêm as casas porque eles voltam. Eventualmente vai ter um momento em que eles vão voltar a ocupar esse lugar. Mas a gente, por exemplo, a gente não pode nem parar, né? A gente passa direto. Esse é um dos momentos que mais dá medo, porque, por exemplo, no barco que eu estava, em 3 cachoeiras, a gente precisou de mais de uma tentativa. E esse é o maior perigo, porque o que acontece? Você enfrenta a correnteza de frente, né? Só que quando, vamos supor, o motor... É muito interessante, porque o barco ele é muito pesado, então a água passa por debaixo dele e dependendo da força, ele cria um vácuo no motor, onde está a hélice do motor. Então o motor ele roda, mas não tem água para empurrar. Então aí, por mais que você acelere, o barco não anda, né? Então quando isso acontece, geralmente ele levanta o motor, deixa o barco assentar na água, mas aí nisso o barco volta, né? Só que aí o cara da frente tem que conduzir essa volta do barco. Porque o problema é que se o barco abaixa a ponta e entra água, o barco afunda, né? Então, assim, aí o cara tem que ter... Esse cara que está na frente, quando dá problema no motor, é ele que conduz o barco. Então, no nosso caso, por exemplo, 2 vezes subindo, a gente teve de acontecer isso. Então, o barco chega, não dá conta, ele tem que voltar. E aí nessa hora dá medo, porque aí você passa em cima dos moinhos, né? Então você passa bem do lado e o barco, a tendência é ele entrar para dentro do moinho, do redemoinho. Então se esse cara não consegue tirar, aí entra a água e o barco afunda. Então, e o outro momento também envolvendo o barco, que esse também deu bastante medo, foi descendo. E aí descendo você vai literalmente quicando, né? E aí só que o problema é que o motor parou e o proeiro, que é esse cara que estava na frente, ele estava fora do barco nessa hora. E aí, nessa hora que o motor para, ele não consegue segurar a corda e a gente literalmente começa a rodar no rio abaixo. E era lá no Mucuru, que era uma dessas cachoeiras mais pesadas. A nossa sorte é a pedra. O barco bateu na pedra e parou. Porque se não fosse, a gente tinha ido para baixo da água. Né? E aí, assim, e a gente dentro. E o problema é que você vê a cara do proeiro pra gente, né? Tipo, não conseguisse te segurar. Você vê a cara do motorista, do piloto, o motor não está funcionando. E você olha ali, não tem nada para fazer. Né? Aí você fala assim, eu pulo, eu espero, o que eu faço? Aí você vai esperando, aí felizmente o barco bate numa pedra e tudo fica bem. Né? Então, assim, essas coisas, assim, é o medo, essas horas que batem aquele medo, você fala assim, mas assim, é isso que é engraçado, o medo não é de morrer. Porque, assim, você vai cair na água, você está de colete, né? Então, assim, não é o medo de morrer, mas é o medo, por exemplo, equipamento, barco, aí sem o barco, como é que você volta? Né? Esse é o tipo de medo, né? Eu não sei, eu gosto de falar isso só para vocês sentirem o tipo, né? Não é aquele medo assim, eu não vou voltar para casa, não é isso. Mas é aquela coisa, pode dar muito mal e vai me dar muito trabalho sair daqui, né? Nossos acampamentos luxuosíssimos, 5 estrelas, né? Iberostar Grand Collection, redes, acampamentos montados na hora. 2 vezes o acampamento caiu, mas isso faz parte, né? Por exemplo, um dia eles usaram açaizeiro para fazer uma dessas vigas, né? E o açaizeiro, ele trabalha, que é uma madeira muito verde. Então o açaizeiro, ele não aceita prego. Então eles pregaram com prego, aí de noite estava todo mundo no chão. Então assim, 2 vezes, né, a gente teve queda de acampamento, aí acorda todo mundo de madrugada, assim, né, o que aconteceu, né? Aí tem aqueles que não acordam, que continuam dormindo no chão e vira piada no dia seguinte, e aí vai, né? Então, o nosso principal problema, desidratação, nós tivemos casos, foram uns 9 casos ao longo da viagem todo. Como a gente tinha bastante recurso, quase sempre a gente tratava com venoso, de uma vez, né? Hidratação venosa, porque é mais rápida e responde mais rápido. De animal peçonhento a gente não teve nada.
E a gente teve 2 casos de escorpião no acampamento, mas assim, não chegou a pegar ninguém. Mas é muito tranquilo, porque é muito natural, né? Assim, a gente está num ambiente muito equilibrado, então o bicho ele não vê a gente como uma ameaça. Então é muito tranquilo. Por exemplo, é um rio de piranhas, mas nós tivemos caso. Por quê? Ela não está com fome, né? Ela não vê a gente como alimento, né? Então é uma outra relação que se constrói, né? Então aqui são um pouco dos animais, pode passar, que a gente avistou, isso é que a gente conseguiu fotografar, né? Fora os que a gente não conseguiu. Então essa é uma anta, um casal de antas, né? Atravessando o rio. Esse foi um dos dias da gente chegando num dos acampamentos. Então o jacaré, lontra, tem a ariranha também, a ariranha a gente viu, mas a gente não conseguiu fotografar, a ariranha é mais agressiva, né? A lontra já é um pouco mais amigável. Meu colega falou qual espécie é essa, mas é uma águia jovem. Essa aqui não dá ainda para precisar qual a espécie, porque essa plumagem ela é comum a todos os indivíduos jovens, né? Piranha, vocês verem que existe, né? E é impressionante a facilidade de caçar. Assim, você jogou o anzol, você tira um peixe desse tamanho, né? Sabe, é impressionante. É algo que a gente não consegue imaginar, assim, a fartura. Arara canindé, né? Bom, e aí chegou o nosso desafio. Então, lá onde a gente ficou acampado, aqui foi onde a gente fazia as incursões, né? E aí foi o que eu falei, que a expedição não foi 100% de sucesso, né? Bom, a questão é a seguinte, a nossa imagem, ela capturava a informação dessa faixa que vai onde está essa bolinha, o sítio 3, até aquela ponta onde está o sítio 1. Então eu sabia que eu tinha essas 3 localidades de árvores gigantes no meu caminho. A maior de todas estava aqui, ó, a de 88,5 metros. Eu não cheguei. Infelizmente, não. Eu cheguei em outras muito grandes, mas não na maior de todas. A nossa maior foi de 82. Mas assim, o nosso desafio era chegar. Mas aí, assim, eu não sei se vocês estão percebendo que aqui está com mais manchinha branca, tá percebendo, do que lá? Aquele início de trilha está mais cinza, para cá está mais branco. Esse foi o nosso principal problema. A gente levou 3 dias para conseguir fazer aquele caminho. E eu já tinha 5 dias subindo o rio. E eu só podia ficar 10. Qual que é o moral da história? Eu tinha 2 dias para voltar para casa. Então eu tive que escolher entre manter a equipe lá, né? Ou ter que voltar para casa. Eu queria ir, mas ao mesmo tempo o meu anjinho falava volta, volta, volta. E aí o bombeiro foi meu fiel da balança. O bombeiro, né, o capitão que foi com a gente, ele foi taxativo em recomendar que a gente não seguisse. E aí a gente optou por então não seguir. Porque, por exemplo, o meu dia custava mais ou menos R$5.000. Um dia mantendo toda a logística rodando, né? E como eu te falei, assim, a gente foi com um orçamento assim, extremamente contido. Então, aí vem essa questão. Eu não posso, eu que estava liderando a expedição, a responsabilidade é muito grande com as vidas, as pessoas que estão lá comigo, né? E assim, o problema foi o seguinte, eu não sei se você consegue ver que onde os meus pontinhos aqui se concentram, tem uma manchinha branca. Aquilo ali foi um dia, praticamente, ali. Então, assim, o relevo, eu ia entrar na pior parte, tendo só poucos dias para ficar. Então, assim, tudo estava, assim, o risco ia ser maior, né? Assim, a fadiga já estava muito alta, porque para a gente chegar aqui, a gente errou muito. Na verdade, a nossa primeira tentativa foi vir aqui por cima. Então, eu perdi um dia indo por cima. Aí a gente chegou a 2 quilômetros caminhando, a gente chegou à conclusão que esse caminho não era bom. Então a gente resolveu mudar o caminho. E aí foi para esse caminho de trás. Por isso que o acampamento está mais no alto, porque a gente queria entrar lá, né? E aí quando a gente viu que ali não dava, a gente optou por mudar de lugar. E aí a gente tenta vir para cá. Então a gente errou muito. Mas é natural, a gente não sabia, a gente não conhecia nada dali. Tudo pra gente era novidade, né? Então a gente bateu muito cabeça. E isso custou tempo. Não, então a gente já sabia, né? Por isso que a gente optou também por mudar o caminho, que a gente falou assim, se a gente não chegar e eu tentasse vir por cima, eu não ia encontrar nada. Então, pelo menos vamos pelo que a gente sabe que tem,
Porque se a gente não chegar na maior, a gente tem coisas para estudar, né? Porque a gente tinha que coletar material, né? Então a gente acaba, é uma das razões da gente optar por seguir exatamente o mesmo sentido do voo. Então a imagem do LiDAR está exatamente sobre esse trajeto caminhando que a gente fez caminhando. A nossa primeira tentativa foi sair rodeando, passando direto para a 3, que era maior, e voltar pelo principal. Era a ideia, fazer esse círculo aqui. Mas aí a gente desistiu. Aí por isso que aí a gente optou por já tentar ir direto passando pelos caminhos, tá? Mas, então a gente já sabia que a gente ia encontrar árvores gigantes no caminho, né? Então foi intencional a gente ter escolhido esse caminho. Porque a gente sabia que existia pelo sensor remoto, né? Pelas informações da imagem. O que ele está perguntando assim, os seus dados que você falou que tem pela imagem, bateram com os dados que você encontrou no campo? 100%. Né? Então, cada localidade que a gente marcou que tinha, nós chegamos lá e tinha, de fato, uma árvore lá. Tá? Mas aí a gente ganhou presentes, né? Então não é só de tristezas que sai a viagem, né? Então tem, né, que nem tem os nossos problemas, mas a gente também encontrou alegrias. Por exemplo, o nosso site 1, ele não era eram 15 árvores gigantes de presente pra gente. Né? Então são os presentes que a gente ganha. Então a maior dos nossos angelins, né? Todos eram angelins, né? Os 15 angelins. Todos os angelins o maior tinha 3 metros de diâmetro. O maior, em diâmetro. E ele não era o de 82 metros de altura, né? O angelim é uma árvore esbelta, então o angelim ele não tem essa característica de criar o diâmetro, que a gente fala, muito grande. Então ele mantém uma árvore esbelta, digamos assim, né? Ele tem essa característica, tá? A gente pegou amostramos aleatoriamente 800 transectos espalhados pela Amazônia toda. Então a gente não tem informação de 100% da Amazônia. A gente tem informação de 800 transectos. Cada transecto tem 375 hectares. Somando tudo, eu medi 0,0001% da Amazônia. Mas eu gastei 2 milhões para isso. Então, isso que eu estou falando, é um trabalho hercúleo, é a maior coleta de dados depois do Radan, que é uma coleta que teve em 1970, né, de radar, e é essa, e mesmo assim não faz cosquinha na nossa Amazônia, né? E olha só, com isso a gente encontrou coisas maravilhosas. Imagina se a gente conhecesse mais, né? Imagina se a gente tivesse mais informação. Sim, então, a Gilmara está falando assim, né, apesar da gente conhecer a Amazônia, ter tido outras experiências, se uma viagem dessa toca, né? Com certeza, sabe? Eu acho que foi o professor Mark que falou, né, que o Saint-Hilaire se sentiu tocado, né, pelo Brasil, né, assim, sensibilizado. Certamente, né, assim, eu levo uma admiração profunda por essas pessoas, por exemplo, que nos conduziram, por essa região belíssima que eu tive a oportunidade de conhecer, né. Eu tinha até uma dúvida, sabe, Gilmara, se quando eu visse a árvore, se eu ia ficar embasbacado, né, digamos assim, se eu ia ficar admirado. E não tem jeito, na hora que você vê, é igual uma criança recebendo um brinquedo novo, né, assim, aquela emoção de você, não só da jornada, mas de você ter chegado, visto que aquilo existe de fato. Eu levo isso aqui está no meu coração, né, toda essa viagem eu carrego com certeza no meu coração, e muda sim, com certeza. A gente começa a avaliar outras coisas, por exemplo, o ter não é tão importante, né? Assim, a gente vê que ter não não faz diferença. A gente consegue ter uma vida super interessante, feliz, agradável, sem ter esse tanto de coisas que a gente acumula e tem, né? Enfim, com certeza. A minha disciplina aqui é manejo, e eu não fui fazer manejo, né? Eu fui por uma questão ecológica, né? Mas assim, a Amazônia mudou a minha aula, mas não a expedição, né? A Amazônia sim, porque eu conheci outras situações de manejo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer outros sítios que me marcaram e com certeza contribuíram com bastante informação e contexto para as minhas aulas, com certeza, tá? Essa é uma foto de perspectiva para vocês verem o caminho que a gente enfrentou. Então a gente foi em direção àquelas montanhas lá no fundo.
Então foi lá que a gente começou a ter os problemas. Então a gente conseguiu andar 7 quilômetros floresta adentro durante 3 dias, e aí faltavam 3 para a gente chegar nessa árvore maior de todas, e foram esses 3 quilômetros que nos derrubaram, que aí a gente não conseguiu. Aí foi quando a gente começou a chegar naquelas montanhas. Então o nosso angelim está ali, né? O nosso angelim gigante é esse aqui, ó. É porque aqui parece que ele não é muito alto porque ele está em perspectiva, né? Então ele é esse aqui. De baixo, nosso presente. Então a gente foi buscando uma, encontramos 15, né? Então, árvores desse porte, assim, maravilhosas, uma do lado da outra, incrivelmente próximas. Eu recebi um feedback super legal, por exemplo, um pesquisador amador de Curitiba, da região de Curitiba, me mandou um e-mail falando assim, professor, geralmente na Amazônia, a ocorrência de grandes indivíduos próximos geralmente pode estar associado a alguma ação antrópica, por causa de santuários, de relação com o que você falou, né? E de fato, por exemplo, existem estudos que mostram que a castanheira, a distribuição das castanheiras estão relacionadas à localização de tribos, né? As araucárias no sul também, a mesma lógica. Então a gente sabe, só que a gente não tem elemento nenhum para dizer que isso pode ser. Mas, por exemplo, não tem vestígio e nada do que a gente encontrou no caminho indicava a existência de alguma comunidade. Mas pode ter sido, né? É isso que a gente vai, com o tempo, a gente vai aprofundando e tentando entender com mais cuidado. É a maior, 82, né? Então esse ser maravilhoso, gigantesco aí. Um dos principais, né, atividades da nossa expedição, que foi a escalada. Então esse é o Fabiano, que ele tem uma empresa especializada em escalada de árvore, que é a Amazon Tree Climbing, fica em Manaus. Então ele se juntou à nossa expedição. Não fez dano na árvore nenhum, porque a gente não ancora nada fisicamente na árvore, a gente usa os próprios galhos da árvore como âncora. Essa a gente chama de balar a árvore. Então para a gente conseguir jogar na corda, no galho, para poder subir, ele usa um estilingue. Então ele é um estilingue, só que ele é super resistente, né? O drone, quem está com as imagens é o pessoal da Embrapa Acre. Então a gente ainda não processou, mas a gente espera fazer os modelos digitais, os modelos tridimensionais para a gente... Essa árvore maior de todas está fora do LiDAR, na borda, bem na borda. Então a gente vai fazer um trabalho de mixar os dois produtos para tentar corrigir e medir a altura. Coleta de material genético, né? Então a gente usou uma técnica, a gente tinha 2 opções, que era coletar folha e coletar câmbio, que é aquele tecido vivo que está logo depois da casca. O trabalho botânico, a gente fez coleta de inventário, né? Então a Wegliane fazia a identificação das árvores, aí ela está fazendo porque a gente, como não consegue ter flor, então eu preciso ir pelas características dendrológicas. Né? Então assim, aí são técnicas, às vezes a forma com que a casca solta também é um indicativo da espécie, né? Então esse é o trabalho. E as medições de diâmetro. Isso é um pouco das atividades, sabe? Aí vocês veem por que as 30 pessoas valeu a pena também. Então assim, eu não cheguei na outra, mas eu nunca ia conseguir fazer esse tanto de coleta se não fossem essa equipe multidisciplinar que estava junto, né? O drone, né? Então é o Marcos Vinícius da Embrapa que ficou responsável. A volta, o videozinho, né? Então assim, ó, pra vocês verem o que é arrastar o barco pelo lajedo, né? É isso aí, ó. Literalmente você vai passando o barco no meio da vegetação. Aí você pega as madeiras, joga lá pra cima, empurra mais um pouquinho. Olha lá, a gente vai todo mundo. E aí o cuidado é porque, por exemplo, um barco desse cai em cima da perna de alguém, quebra, né? Então, assim, aí o cuidado também, tudo isso, assim, é aquele risco calculado, né? Você está lidando com risco o tempo todo. A gente ainda não sabe explicar exatamente por que elas estão lá, mas ao acaso não são. Um fator que, sem dúvida, influencia é o relevo, porque para crescer em altura, qual que é o principal desafio? Vento. Tá? Porque a árvore, quando ela passa do dossel da floresta, enquanto ela está dentro do dossel, ela tem as amigas para ajudar ela a ficar em pé. Quando ela passa das amigas, ela está sozinha. Então, o maior desafio dela é ela se manter em pé, a própria árvore ter a estrutura dela aguentar e os ventos fortes
tensionando a base da árvore. Então, o principal motivo, tanto é que nesse santuário tinha uma árvore caída, por exemplo, lá um angelim imenso. Eu entrava dentro dele, literalmente. Mas, então, assim, o grande problema é ela crescer. Então, as montanhas, sem dúvida nenhuma, protegem, dão uma proteção. E se você pega a maior de todas, ela está no pé de uma montanha. Então, na Malásia, as árvores de 100 metros na Malásia, todas estão no pé de montanha. Então, tem esse fator. Eu acredito que a gente ali... O curioso é que essas 15 árvores estão no alto da montanha. Essas 15 altas que a gente achou, elas não estão no padrão que a gente esperava. Por isso que eu falo, é um fator, mas ele não é único. Né? Então, o fato de ser montanhoso, da proteção, de ser uma pioneira, né, que tem um crescimento... A angelim é uma árvore pioneira, né? Então, isso tudo são fatores que influenciam essa existência. Mas a gente acredita, assim, aí a gente agora, minha opinião, é que você lembra que a gente tinha aquelas formações brancas de relevo? Eu não sei se você reparou que era um panelão. Então, eu tinha um grande relevo embaixo e ele meio que dava uma volta lá por cima e fechava de novo pelo outro lado. Então, eu acho que isso também favorece a uma proteção das tempestades que chegam do oceano. Então, que aí ele trava, geralmente esses relevos mais acentuados, eles têm um papel de amortecimento, exatamente, né, que a gente aprende lá da orográfica, né, as chuvas orográficas. Então, não deixa entrar com aquela força que entraria se eu não tivesse aquela proteção. Mas esse é o nosso desafio agora. Tá? Isso é justamente, essa viagem foi para conhecer. O nosso próximo desafio é justamente entender. Então, é uma Denise excelsa, um angelim vermelho. Ela, até alguns anos atrás, ela era um gênero monoespecífico, que só tinha a Denise excelsa. Teve um trabalho em 2015, que encontrou uma Dinísia, que eu esqueci o nome agora, mas uma outra espécie, mas do mesmo gênero na Mata Atlântica. Então é o elo perdido que eles falam, né? Pela experiência nossa, né, por outros trabalhos que a gente desenvolve, a gente desconfia que ela tem entre 400 e 600 anos. Mas existe um trabalho de datação de carbono do NIRO que estima árvores de 1.400 anos. Mas o problema é o erro associado à medição, porque datação de carbono é feito para eras geológicas, né? E eles estão usando uma datação de carbono para datar 1000 anos, né? Então a gente, assim, é um valor que a gente desconfia, né? A gente não tem ainda muita... Eu não arriscaria esse tanto, eu arriscaria em torno de 400, 600 anos. Então, é legal que, assim, idade e altura não tem... e tem uma relação quando a gente pensa no sentido, assim, é claro que quanto mais velha, mais alta ela é. Mas o problema é que quando a gente pensa em árvore, eu posso ter uma árvore baixa, extremamente velha. Né? Então, sei lá, ela quebrou, mas ela não morreu e ela continuou desenvolvendo e ela em idade ela é mais velha do que uma alta, por exemplo. Ou uma característica específica de um indivíduo que não tem a característica de desenvolver em altura, mas ele é longevo, né? Então, é difícil realmente você relacionar, né, que por ser alta ela é velha. Não, mas é claro que uma alta, em comparação com outra menos alta, a mais alta de uma mesma espécie, no mesmo contexto, no mesmo ambiente, a gente espera que ela seja mais velha porque ela cresceu mais do que as outras, né? Tá? Então, assim, com certeza, nesse sítio, esses indivíduos são os mais velhos, isso é fato. Né? Mas talvez você ache uma outra árvore, um ficus, mais velho do que essa em outra região, porque ele não cresce muito em altura, por exemplo, tá? Qualquer coisa que a gente fizer aqui vai ser mera conjectura, né? Assim, por isso que a gente está coletando material, a gente coletou amostras genéticas, justamente para a gente começar a entender isso. Essas 15 árvores estão coladas uma na outra, elas estão num raio de 200 metros. Eu tenho 15 árvores gigantes, né? Então, talvez o grau de parentesco ali seja 1, mas talvez ela seja diferente da de 88, que está a 7 quilômetros à frente dela, né? Assim, eu não consigo traçar nenhum comentário a respeito de dependência genética e tal. Agora, sítio é inevitável, a gente tem um fator sítio, porque eu tenho 15 num lugar que suportou o crescimento de 15 árvores, né? Então, sei lá, eu tenho uma característica que permite que essas árvores se desenvolvam ali e não em outro lugar, né? A gente está desenvolvendo outros estudos em paralelo
tentando entender se a ocorrência de árvores gigantes, de árvores emergentes, desculpa, não gigantes. Emergentes é quando elas são altas, mas não de fato, não necessariamente gigantes. A gente está estudando se a ocorrência delas é aleatória ou não. Então a gente está, com esses mesmos dados, a gente está tentando entender se é aleatório ou não. Porque se não for, é porque existe um fator que está influenciando a ocorrência delas. Agora, se eu consigo associar a ocorrência à aleatoriedade, aí eu já começo a não depender muito de sítio. E talvez vai ser um outro mecanismo, talvez um de dispersão, por exemplo, né? Aí a gente está justamente estudando, é o próximo passo que a gente está tentando dar nesse sentido de entender isso. Então eles não eram ignorados, eles eram desconhecidos, né? Então o nosso caso no processamento é porque quando eu vou processar dados remotos, é diferente de processar uma planilha de inventário, porque a planilha de inventário ela é pequena e eu consigo analisar registro por registro. No sensor remoto, eu tenho trilhões de dados, então eu não posso olhar para cada um. Então eu tenho que botar algumas regras, né, definidas com o que eu sei. Só que aí vem aquilo que eu falei, a gente tem que botar as regras, mas sempre analisando se o meu produto faz sentido, né? Então, por isso que nesse momento é que o que a gente botou como uma regra, a gente começa a perceber que não podia ser uma regra. Pode soltar esse vídeo também. Pessoal, tá acabando, é o último, acho, o vídeo. Essa é pra vocês verem a emoção de descer. Eles chamam isso de saltar, ou pular a cachoeira, né? Olha lá, ó, o barco. Né? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Essa é a descida. Essa é a descida, né? Levanta a mão, né? Que nem na montanha-russa. Tira a mão! Eu queria agradecer imensamente vocês terem dedicado esse tempo para conversar comigo. Agradeço a todo mundo que fez perguntas, né? A organização, na pessoa do Evandro, agradeço ao Herbot pelo convite. Convido a todos para se encantarem com a nossa floresta, quem tiver oportunidade de visitar, porque é uma experiência única. E vá conhecer o Rio Jari, a comunidade leva vocês para um passeio de barco nas cachoeiras. É um barato, vale a pena. Muito obrigado, gente.